Fala galera do canal do Luna, me chamo Carlos Eloy, sou comentarista de futebol daqui do canal e hoje é o seguinte, bora falar do esporte, porque Yuri Romão foi em um podcast e falou sobre a possível SAF do Sport Clube do Recife. Mas antes de falarmos da SAF do esporte, antes de falarmos do podcast que Romão foi, do que ele falou lá, tenho que falar um pouquinho da nossa parceira oficial daqui do canal do Luna, a GoCase. A GoCase, rapaz, é o seguinte, é a melhor loja para você comprar acessórios do seu clube. Lá tu vai encontrar, vou te dizer, tu vai encontrar capinha personalizada, tu vai encontrar garrafa personalizada, tu vai encontrar carregador personalizado, tu vai encontrar tudo personalizado do seu clube lá na GoCase. Então, o QR Code tá por aqui na tela e tu vai lá e usa o cupom GOLUNA para tu ter um descontaço em qualquer compra lá na GoCase. Dito isso, bora pro vídeo. Antes, só vou pedir desculpa aqui pelo cenário, não é o cenário habitual que eu mostro para vocês. Estou aqui na Universidade Católica de Pernambuco, gravando este vídeo para vocês. Mostra a minha importância que eu dou aqui ao trabalho e com vocês, os telespectadores do canal do Luna. Então é o seguinte, Yuri Romão, presidente do esporte, foi ao podcast Sport Market Makers, que é um podcast que fala sobre finanças, valor de mercado e tudo que envolve o dinheiro dentro do futebol. Esse podcast ele já entrevistou pessoas como Mauro Betting, entrevistou também pessoas ligadas ao Corinthians, ao Avaí, ao São Paulo, ao Palmeiras, ao São Paulo não, desculpa, acho que só ao Palmeiras. E esse podcast, ele fala sobre toda essa questão envolvendo finanças de clubes, e o Yuri Romão, ele foi nesse podcast falar sobre a questão do esporte. E ele fala muito sobre como tirou o esporte de uma situação financeira muito ruim, né? E agora o clube volta à Série A depois de um tempo. E ele explica nesse podcast todas essas questões de valores do clube, como o clube conseguiu reduzir a dívida, como o clube conseguiu fazer essas contratações agora, que foram grandes contratações que o Leão trouxe. Enfim, o esporte, ele volta à Série A e o Yuri vai dar essa entrevista. E uma coisa muito importante que o Yuri fala na entrevista é sobre uma possível SAF do esporte. O esporte já pode ser uma SAF, o estatuto do clube já permite, e o Yuri fala que hoje os clubes nordestinos eles vão ter muita dificuldade de viver sem SAF, porque o futebol, principalmente no sul e sudeste, está com muito dinheiro, tem muita gente injetando dinheiro nesse futebol, e cada vez mais a gente consegue ver SAFs trabalhando nessa região. Exemplo, Mirassol, que está na Série A agora, subiu. O Novo Horizontino quase subiu. Red Bull Bragantino. Tu tem aí vários clubes paulistas que não são clubes que estão na primeira prateleira, mas são clubes que estão na Série A com SAF. O Novo Horizontino está na Série B, mas quase subiu também. Perdeu a vaga para o Ceará. Mas ele explica, o Yuri Romão, a importância de uma possível SAF no esporte. Eu vou deixar o trechinho da entrevista dele aí, rodando, para você entender o que ele falou, essa questão da SAF do esporte. Vamos lá. Eu tenho uma convicção. Eu sou homem de convicções, tá? Uhum. Como bom sertanejo que sou. Somos fortes e convictos. Nenhum clube do Nordeste, eu vou tirar o Bahia que eu já fiz a parte dele, tá? Uhum. Mas nenhum clube do Nordeste vai conseguir ser competitivo no atual cenário do futebol brasileiro sem ter um parceiro financeiro. Qual o modelo de SAF? Aí cada um tem o seu. Cada um tem sua torcida, cada um tem seu patrimônio, tá certo? Seja ele físico ou imaterial, mas cada um tem seu patrimônio. E então, dentro dessa premissa, óbvio que a gente precisa de uma SAF. Agora, a SAF do esporte, ela vai envolver patrimônio, estádio, CT, não sei. A gente criou dentro do estatuto que foi aprovado no final do ano passado, foi colocado dentro do estatuto que para ter a SAF, aprovou-se a possibilidade de uma SAF, né, ou a criação de uma SAF, ou a constituição, melhor dizendo, de uma SAF, né? Criação é constituição. Mas para que haja isso,
foi criado dentro do estatuto uma comissão, né? Eu até brinco com comissão de notáveis, para que se estude qual é o melhor modelo. O Sport é um clube de massa, né? Várias pesquisas, né? Seja da Quest, seja do antigo Ibope, seja a Infamani agora essa semana, nos coloca como a 10ª maior torcida do país, com mais de 4 milhões de torcedores. Ou seja, isso é importante ser dito, né? Relevante. O Sport tem patrimônio. Uhum. Tem títulos nacionais, tem camisa, né? Tem escudo, tem camisa. Então, isso para um investidor, isso é importante. Você tem um produto interessante para colocar, né, numa negociação. Agora, qual é o modelo? Isso está nessa negociação, tá certo? Você tem uma torcida extremamente exigente, né, que vai a campo, que é outra coisa interessante. Não é só ter o nosso torcedor pernambucano, de uma maneira geral, eu acho que é o único estado que não torce por times do eixo sul e sudeste. E né? os 3 são muito fortes, né? Do ponto de vista de torcida, são muito fortes. Né? Nós temos essa característica de ir a campo, né? De ir ao estádio. Então, uma das receitas relevantes do que nós temos é a da bilheteria. E isso nos ajuda muito. Muito. Tá? Então, é uma preocupação em mim, enquanto presidente, de melhorar cada vez mais a experiência do torcedor dentro do estádio. Quanto mais você levar sua família, você levar ou ir mais vezes, você consumir mais, você consumir dentro de um restaurante que a gente construiu lá recentemente, ali, são 2 restaurantes. Ficam lotados nos dias de jogos. E durante a semana também. Pronto, como é possível ver, o Yuri, ele fala justamente dessa questão de clubes daqui do Nordeste, menos o Bahia, estão bastante atrás dos clubes paulistas, sudestinos, enfim, todos esses clubes que estão com SAF e os clubes gigantescos, porque, por exemplo, bora lá, Flamengo hoje não precisa de uma SAF, o Flamengo lucra R$1 bilhão por ano, tem de receita. Né? A verba que entra é R$1 bilhão por ano. O Corinthians é um time que, apesar de ter muitas dívidas, também tem muito dinheiro. O Sport hoje é, de acordo com algumas pesquisas, a 10ª maior torcida do Brasil, uma torcida de aproximadamente 4 a 5 milhões de torcedores. O Sport, ele tem condições financeiras de ser um time grande, de bater de frente. Poxa, tem. Só que, enquanto o Sport lucra X, tem time aí que está lucrando 10x e a SAF, time pequeno com SAF, que consegue botar mais dinheiro ou até parecido com o Sport. No caso, consegue botar dinheiro parecido ou até mais dinheiro que o Sport consegue. Porque esses times têm pai rico, tem quem coloque dinheiro. Um exemplo disso é o Bragantino. O Bragantino é menor que o Sport. O Bragantino, na verdade, é menor que muitos times aqui do Nordeste. Inclusive da maioria. Mas é um time que tem a Red Bull, que é um pai rico, que coloca muito dinheiro no Bragantino. Então, tu vai ter o Mirassol, que é a mesma coisa, tu vai ter o Novo Horizontino, que é a mesma coisa, tu vai ter vários clubes aí, sul e sudeste, que tem pais ricos e que vão injetar dinheiro. Então, no momento que você tem times com pais ricos, mesmo sem ter torcida, tem quem está colocando dinheiro nesse clube. E o Sport não pode ficar atrás dessa galera, porque automaticamente o Sport ele vai ficar atrás em questão de torcedores, de receita dos clubes do Sul e Sudeste, como todos os times do Nordeste ficam, tirando o Bahia, que hoje é uma SAF que tem um pai rico que é o Manchester City. O Grupo City hoje investe muito dinheiro no Bahia, então o Bahia ele já consegue peitar de frente os clubes lá do Sul e Sudeste. Porém, times como o Sport, Fortaleza, Ceará, aí tu vai ter casos aí na Série C, o Náutico, o Santa Cruz na Série D, outros times que para chegarem lá vão precisar de investimentos externos, porque senão não conseguem, gente. É muito notório isso, e o Yuri fala de uma forma bem clara. Sem a SAF, é muito difícil o time conseguir almejar passos maiores. Uma Libertadores, competir um brasileiro lá em cima. Eu não digo nem ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, mas competir e não virar um saco de pancadas. Porque até times grandes que não tem SAF e estão desorganizados podem virar um saco de pancada a qualquer momento.
No Brasil isso é muito volátil. Então, fica muito evidente isso e fica muito clara a lucidez do Yuri a falar dessa importância de uma SAF no esporte. Quem vai vir, quem vai trazer dinheiro, quem vai investir, aí é outra história. Aí realmente o esporte precisaria fazer uma análise interna, feito o Santa está fazendo, feito o Náutico está fazendo, para poder trazer alguém realmente capacitado. Agora é claro, bora comparar com o Santa Cruz. O esporte hoje vale muito mais que o Santa. O esporte hoje é um clube de Série A, é um clube que está em condições financeiras muito melhores, em questão de dívidas. Enfim, se o Santa vale 1 bilhão, o esporte deve valer pelo menos 1,5 a 2 bilhão. Porque é um time que está organizado, é um time que tem uma torcida maior, é um time que está mais enxuto do que o Santa. Agora, é claro, é um investimento alto e teria que ver quem está disposto a fazer isso. Mas o Yuri Romão vir a público e falar da importância disso mostra claramente que ele tem uma lucidez muito grande sobre o que está acontecendo no nosso futebol e fala também muito do que ele pode trazer ao esporte com essa SAF. Eu acho que seria de extrema importância para o clube. Então é isso, ficamos por aqui com mais um vídeo. Já vou avisar aqui, curte o canal do Luna, se inscreve, compartilha o conteúdo, o cara é muito importante, isso ajuda muito a gente aqui no canal. Sigam o Felipe Luna nas redes sociais, nosso grande dono aqui do canal. Me sigam também, Carlos Emeloy, faço conteúdo diário lá no meu Instagram sobre Santa, sobre esporte. Então é isso, um beijo, muito obrigado e até a próxima.